Olá, sou a professora Tatiana Navroski. Estou aqui para apresentar o Plano de Gestão para o Programa de Desenvolvimento Educacional. Sou formada em Pedagogia com especialização em Psicopedagogia pela Unicentro, atuando no Estado como pedagoga e professora desde 1999, no quadro próprio do Magistério em 2007 como pedagoga e em 2009 como professora do curso de formação de docentes. Atualmente estou na direção geral do Colégio Estadual Professor Paulo Freire, de Pontal do Paraná, Núcleo Regional de Paranaguá. Então, para este plano de gestão, os temas que serão abordados são observação de sala de aula, frequência escolar e aprendizagem. E o primeiro tema a ser abordado no plano de gestor é a observação de sala de aula. Esta ação da observação de sala de aula, ela será eficiente desde que o planejamento pelo gestor ele seja adequado. E esse planejamento ele começa a partir do cronograma que deverá ser apresentado aos professores e à equipe pedagógica da escola para que todos possam se organizar. Lembrando que a observação de sala de aula pelo gestor ela deve acontecer uma vez por dia em uma aula pelo menos. No momento da hora atividade, após esse cronograma ser apresentado, é importante que o diretor sente-se com o professor e apresente a ele, então, a ficha de observação, deixando claro para o professor quais serão os pontos a serem observados, as rubricas que serão colocadas em pauta e aquilo que de fato sejam necessários para aquele momento ou para aquela determinada turma. Importante também colocar que priorizar aquelas turmas onde apresentam uma disciplina mais acentuada ou que a infrequência escolar seja mais presente naquela turma, turmas onde os professores têm uma maior dificuldade em ministrar suas aulas. Então, que esse cronograma também tenha alguns pontos de prioridade na hora de fazer essas observações. No momento em que o professor estiver fazendo a sua hora de atividade, que o diretor sente-se ao lado dele e coloque ali sobre esses pontos que serão observados e acompanhe esse planejamento também. Mesmo porque o diretor precisa ter claro quais serão os objetivos daquela aula, ter uma prévia de como aquele momento realizado pelo professor acontecerá em sala de aula. Lembrando também que, em momento algum, o diretor ele pode interferir na aula do professor, ou seja, para chamar a atenção do aluno, ou para interferir na metodologia do professor, ou para dar qualquer tipo de opinião. Aquele momento é apenas de observação. É o momento onde o diretor vai colocar o máximo de informações possíveis na sua ficha de observação para que depois ele possa sentar junto com o professor e fazer o feedback. Esse feedback ele também precisa ser agendado com o professor. Entre a observação de sala de aula e o feedback, que no máximo aconteça isso durante uma semana. O feedback é importante também que o diretor comece pelos pontos positivos que ele percebeu na aula, ou seja, pela interação do professor com os alunos, pela metodologia utilizada, pelas parcerias que aconteceram em sala de aula. E que em seguida, então, aponte ao professor os momentos que ele precisa mudar a sua metodologia. Aqueles pontos que foram de atenção e que realmente precisam ser alterados e planejados novamente para uma próxima aula. Então, esse momento da observação da sala de aula, ele irá enriquecer e irá com certeza melhorar o aprendizado do nosso aluno também. Nosso segundo tema a ser abordado no plano de gestor, nós temos então a frequência escolar. E fazer o acompanhamento dessa frequência escolar nos dará um indicativo de quais motivos os alunos têm faltado tanto às aulas. Para fazer esse acompanhamento, hoje nós podemos contar com o sistema Power BI. Nessa primeira tela aqui, nós temos então uma visão geral da escola, de todas as turmas, qual é a frequência dessa turma
e qual é a porcentagem de faltas dessa turma. Então, quando eu abro essa tela, eu consigo, por semana, fazer o acompanhamento e tentar identificar aqui quais os motivos que têm levado essa frequência abaixo dos 85%. Nós temos num segundo momento aqui agora, a tela onde eu posso observar turma por turma. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma turma que ela não me apresenta tanto problema de infrequência escolar, né? São alguns alunos que estão com baixa frequência, porém, de uma forma geral, é uma turma que eu consigo ficar um pouco mais tranquila. É uma turma que ela não falta tanto, né? Os alunos são mais assíduos e assim, com certeza, o trabalho e a aprendizagem nessa turma aqui, ela não tem problemas. Nesta outra turma aqui, é uma turma que ela precisa de atenção, né? Alguns pontos de atenção são necessários serem observados nessa turma aqui, onde eu tenho uma grande maioria de alunos que elas estão com uma frequência abaixo de 75%. E são alunos que precisam de uma comunicação mais ativa, precisam de ações mais pontuais, para que esse problema aqui não chegue a gerar lá no final do ano uma reprovação em grande número para esta turma aqui. Nesta outra tela, nós temos uma turma de ensino médio, onde são turmas que ela realmente tem preocupado a gestão escolar, né? Os alunos do ensino médio têm frequentado a escola de 2 a 3 vezes por semana. E aí, algumas ações, elas são já colocadas em práticas, como, por exemplo, a chamada em loco, né, por um funcionário que vai na sala de aula a cada 15 dias, durante uma semana, fazendo a chamada desses alunos. Ao final da semana toda, fazemos, então, a análise disso tudo. Esses alunos são chamados, são feitas reuniões por turma, são feitas as chamadas, né, uma comunicação mais ativa com os pais. Caso haja necessidade, o sistema educacional da rede de proteção também é colocado em prática, é sempre atualizado para que a busca ativa ela seja diária também. Outras ações, por exemplo, como oportunizar momentos diferentes na escola, né? Fazer da escola um ambiente prazeroso, onde o aluno se sinta pertencente àquele espaço, também é uma ação muito eficaz, onde o aluno estará na escola para que ele se sinta parte daquele momento e assim dê valor para aquele espaço onde é tão necessário para ele. Nosso terceiro e último tema, nós temos então a aprendizagem no nosso plano de gestão. Para melhor identificar o desempenho dos nossos alunos na escola com relação à aprendizagem, nós temos então a Prova Paraná. Quando eu abro a tela do resultado geral da escola, eu consigo perceber aqui como foi a participação desses alunos, assim como o número de acertos que eles tiveram na Prova Paraná. Na tela seguinte, eu consigo observar cada turma, o desempenho de cada aluno dentro de cada disciplina. E assim também poder conversar com os professores, né, quais ações aqueles professores, onde os alunos tiveram bom desempenho, como que esse professor trabalha, bem como com aquele professor onde os alunos tiveram um desempenho inferior, né, e procurar auxiliá-lo nas próximas aulas para que a gente consiga melhorar a aprendizagem. E eu consigo perceber isso olhando para os descritores da Prova Paraná. Nesta tela aqui, eu consigo perceber quais descritores os alunos tiveram melhor desempenho, em quais disciplinas. Eu consigo observar em quais descritores os alunos conseguiram ter uma média apenas, né, de sucesso nessas questões. E também aqui, quando ele me apresenta em vermelho, onde teve um baixo número de acertos, né, de alunos que precisam melhorar, então, nessas questões aqui. Quais são os descritores, quais são as disciplinas que precisam ser melhoradas? Além da Prova Paraná,
nós temos também as plataformas que vão nos auxiliar na melhoria dessa aprendizagem. Nós temos a Redação Paraná, o Matific, o Inglês Paraná. E também eu consigo fazer o acompanhamento dessas atividades, dessas plataformas, através do Power BI. Então, aqui eu tenho, né, da Redação Paraná, o acesso dos alunos, as turmas, né, a quantidade de vezes que esses alunos estão acessando. Na próxima tela, então, eu tenho os professores que estão utilizando e a frequência com que esses professores utilizam também. Então, são sistemas que me ajudam a olhar para dentro da escola, ter um panorama geral de como a aprendizagem, o desempenho desses alunos está evoluindo dentro da escola, né? E a partir dali fazer ações também para que a gente possa melhorar isso. Uma outra questão que é muito importante e uma ação efetiva na escola é a questão do aluno monitor. Esse aluno monitor, ele vai trabalhar com grupos de estudos, em contraturno, né, com alunos. Esse aluno monitor, ele deve ser comunicativo, ele deve ter iniciativa, ele deve ter facilidade, né, de conhecimento, para que ele possa estar auxiliando outros alunos a melhorarem a sua aprendizagem também. Assim também como nós temos o programa do Mais Aprendizagem, onde os alunos com necessidade de reforço escolar são encaminhados em contraturno através de uma conversa com o professor regente, né, e com a equipe pedagógica para que esse acompanhamento seja feito e que as dificuldades apresentadas em sala de aula, então, sejam sanadas no programa Mais Aprendizagem, com atividades diferenciadas, né, de modo que o aluno também sinta prazer em estar na escola estudando o tempo todo. E assim concluímos o nosso plano de gestão com frase de Paulo Freire: sem uma gestão democrática você não consegue qualidade de ensino. Obrigada.